Há quem diga que tem a lei de anistia, né? Para alguns ela é boa, para alguns ela é ruim. Talvez seja nisso aí, né? Pode ser. Essa lei de anistia, em Sorocaba especificamente, não chama lei de anistia, chama lei de legalização. Lei de legalização, Mas a gente sempre fala falou anistia lei de anistia. Acho que a lei de anistia surgiu em São permite Paulo, tudo. a nome, né? Exato. E aí é onde até o proprietário da casa fica, vamos dizer assim, safado, né? Fala assim, claro. Vou fazer o que eu quiser. fazer, me perdoa mesmo. Vamos lá. Essa lei de anistia aqui em Sorocaba é a lei 11.858 de 2019. Ela, digamos assim, ela permite legalizar aquilo que não cumpre legislação do Código de Obras em si, interior, o plano diretor na questão de recuos e da relação de permeabilidade, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, tudo. Aí o que acontece? Você vai ter que cumprir os quesitos básicos do Código Civil, que é assim, você não pode ter uma construção de janela a menos de 70 centímetros do vizinho, mas bom, recuo de 70 centímetros a gente sabe que não tem ventilação nem iluminação, mas enfim, é uma questão mais de privacidade, né? Se passar, o vizinho faz uma cartinha lá ou pode fazer a carta de anuência, né? Então, assim, essa lei de anistia eu sempre defendi no sentido no que eu sempre trabalhei. A habitação de interesse social. Peraí, quando a pessoa realmente é de baixa renda e fez autoconstrução, aquela casa há 20 anos, 10 anos atrás, não tem condição, tem uma lei federal, a 11.888, que obriga o poder público a oferecer assistência técnica para a população de baixa renda. Ou seja, eu sou de baixa renda, eu tenho que procurar a prefeitura e falar assim, poxa, não tenho condição de pagar um engenheiro arquiteto, mas eu quero começar a construir minha casa aos poucos e tal. A prefeitura teria que fornecer esse profissional para a pessoa para realmente manter a legalidade. Né? E isso falta comunicação também, porque não é todo mundo que sabe. Exato, mas a prefeitura vai dar uma esquiva, vai sair pela tangente e vai falar, não existe esse programa e tal, a gente está sem bem recurso, assim, exatamente. Tá faltando gente. Tanto que o Conselho de Arquitetura, né, na última gestão, né, e agora a gente vai ter eleição, a gente trabalhou muito essa questão das ATIs, né, Assistência Técnica e Habitação Social. Então, a lei de anistia deveria ser para essas pessoas. Entendi. Que são frutos de regularização fundiária, ação de ocupação irregular. Você vai oferecer um profissional para estar acompanhando, muitas vezes pequenas reformas, melhoria habitacional, entendeu? Você não precisa remover, você não precisa construir um novo apartamento lá na periferia para levar a pessoa, não, você consegue trabalhar aqui. Então a lei de anistia, ela poderia ser trabalhada para esse público. Agora, você privilegiar concessionária... Às vezes o pessoal constrói porque quer estar com pressa e tem dinheiro, tem como fazer. Aí não pode esperar, ele vai e começa a construir porque ele sabe às vezes que pode ir lá, depois o que eu fizer aqui, posso legalizar depois. Com certeza. Tanto que tem município, por exemplo, eu vou tentar lembrar, mas alguns ex-alunos meus já me procuraram, eu sempre pergunto assim, tem a lei de anistia aí? Não tem. Eu falei assim, então o seu cliente vai ter que demolir. Se eu não me engano, deixa eu tentar lembrar se é Salto de Pirapora, Ibiúna, Porto Feliz, Cerquilho, se eu não me engano, não tem essa lei de anistia. Que eu li dessa lei de anistia, ela foi uma coisa federal um tempo, ou até, acho que foi federal, e daí depois foi opcional os prefeitos prorrogar ou não. Exato. E em Sorocaba vem prorrogando ano após ano. Então é uma lei de muito tempo, ou seja, virou uma cultura. Então a gente tem que romper essa cultura. E além dessa cultura, acho que até, por exemplo, uma outra coisa que eu vejo de comparação de Minas com aqui, que a nossa cidade é pequena, é tamanho de terreno. Então, acho que assim, o pessoal tem, vamos dizer, uma construtora, uma incorporadora, tem um terreno lá e ela quer dividir, fazer os lotes para gerar dinheiro, né? Então o que acontece? O maior número de lotes, maior número de dinheiro. Sim. Então ela vai lá, fraciona no mínimo possível, 5 metros, que assim... Para mim é um absurdo ter um terreno de 5 metros, dependendo da região. Lá em Minas, o terreno menor é 10 metros de frente por 25 de comprimento. Então, assim, é 250 metros. Aqui você acha 150 metros, 100 e poucos metros. E é o que acontece? O cara já não tem espaço interno. O que ele faz? É onde ele vai deixar o degrau na calçada, onde ele vai invadir recuo, porque assim... ou ele verticaliza ele impõe um pouco, Então, talvez seria até um caso, não vai ter terrenos menores que 7 metros. Não vai ter terrenos de testada, né, no caso. Lógico, vai ter salvos, algumas ressalvas, por exemplo, um terreno de esquina, terreno assim, assado. Mas isso foi até uma discussão que foi nessa semana mesmo, na minha aula de planejamento urbano, eu comentei com os alunos essa questão do excesso de planejamento.
É uma coisa louca de se falar, mas é muito isso, né? Muitas vezes a gente vem com uma estrutura muito regrada e nós estamos prejudicando a cidade. Dentro da academia a gente fala assim, o plano diretor ele não tem desenho urbano. Ele não permite isso que você falou, da pessoa criar, porque muitas vezes você tem o lote de 5, lote de 7, e aí você vai ter um comprimento de 25, 30 metros, e aí se você perder na frente ali 6, 7 metros para fazer uma rampa, para depois chegar na garagem, entendeu? Quantas pessoas conseguem pagar por isso, sendo que já pagou um bom dinheiro pelo terreno. O metro quadrado vai sair mais caro, né? Muito mais caro. Então o que acontece? Eu entendo assim que os terrenos menores você está incentivando que você tenha mais pessoas, de mais casas, e normalmente esses novos loteamentos são na periferia, na borda. Então o que acontece? Você leva uma baixa densidade distante do centro da cidade, e essas pessoas ou vêm trabalhar no centro ou vão para a zona industrial trabalhar, porque você cria somente bairros dormitório. Isso gera um custo urbano. Então, além de prejudicar a parte construtiva, a parte de acessibilidade, a parte econômica, você prejudica também a parte ambiental, porque você vai ter mais poluição, vai prejudicar o recurso, porque você vai ter que investir mais em transporte coletivo, e a infraestrutura, que é caríssimo para levar saneamento, fibra ótica, etc. Então, tudo isso escolas, né? Equipamentos públicos, né? Porque muitas vezes constrói-se, às vezes, de terreno de 125, 150 metros quadrados, fazendo com que é uma população X que vai lá, e muitas vezes são utilizadores do equipamento público, do transporte coletivo, da saúde pública, escola pública. Então você vai levar essa infraestrutura para lá. Por isso que eu sempre falo assim, na gestão pública, se nós não tivermos o controle dessa expansão da cidade, o planejamento disso, nós nunca vamos fechar a conta. Sempre vai faltar vaga em creche, sempre o atendimento médico vai ser ruim no serviço público, o ônibus vai estar lotado ou a linha vai demorar 2, 3 horas para passar, porque a cidade vai embora e você não tem, e onde teria ali aquela concentração de empregos, poucas pessoas moram. Então você vai ter muitos vazios urbanos, você não tem incentivo muitas vezes do próprio plano diretor para permitir, poxa, olha, aqui vou te dar um incentivo para você construir um prédio aqui, não lá. Né? Porque lá você pode pagar mais barato no terreno, só que lá eu vou deixar um coeficiente de aproveitamento mais baixo, entendeu? Então isso que a gente tem que começar a entender. As pessoas não associam o planejamento urbano com a qualidade de vida na saúde, na educação, enfim, em diversas áreas que o pessoal acha que vai acontecer naturalmente. Exato. Eu não sei, existe uma lei que, por exemplo, de repente tem uma necessidade populacional, precisa ter uma escola, um posto de saúde ou não? Não, uma lei específica não. Não tem. O que tem é algo que eu estou estudando no momento, né, dentro lá da Secretaria de Planejamento, que é uma relação de medida mitigadora. Então, o que é? O empreendedor vai gerar um impacto, ele vai apresentar o estudo de impacto de vizinhança, tem o estudo de impacto ambiental, e através desses documentos, a prefeitura pode exigir umas mitigadoras conforme a questão de densidade, conforme o impacto que ele vai gerar na relação de trânsito, transporte, estacionamento, etc. Aí a gente pode fazer essa lógica. Só fazendo um adendo, né? Falei de estacionamento, a gente está falando de excesso de planejamento. Eu pergunto assim, por que eu tenho que obrigar o empreendedor a fazer uma vaga por unidade habitacional? Qual é o intuito? O intuito é mais carros nas vias. Por quê? Por que eu não posso deixar assim, o cara quer fazer um prédio sem vaga. Sem vaga. Será que é por questão de capitalismo? Será nesse sentido? Opa, totalmente pode ser, nisso. Incentivar a compra de compra do veículo, né? O consumo de combustível e tudo mais. Tanto é que tem lugares que o pessoal, em São Paulo, por exemplo, eu conheço várias pessoas que alugam, né? Tinha um gerente, ele falou, eu tenho 3 carros. 2 de uso e 1 de coleção. Exato. Ele aluga um carro, ele aluga uma vaga de garagem, paga lá 1.000 pila por mês só para colocar o carro dele assim, lá. Em São Paulo eles mudaram no plano diretor de 2014, o último, que dentro dos DOTs, né, o desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, ou seja, naqueles corredores de ônibus, onde você tem mais circulação de comércio, eles querem incentivar o potencial construtivo e habitacional. Então, eles permitem que não tenha vaga de garagem, ou seja, uma vaga a cada 3 unidades. Ou seja, você está ali, você está com o metrô na sua porta, você tem incentiva a população o ônibus, usar... você tem a ciclovia. Exatamente. Então, poxa, eu fico pensando isso talvez nas regiões mais centrais da cidade, onde você já tem essa infra e mais, para facilitar o empreendedor a investir lá.
e que as pessoas voltem a morar nessas áreas centrais. E quando eu falo centro, não é o centro histórico, né? Sim. É o centro expandido, né? Que a gente trabalha. É tal. que quanto mais pessoas, talvez, nessas áreas que estão se afastando pelo custo, mais segurança, né? Pelo que a gente está bem associado nesse sentido também. Porque normalmente estão saindo condomínios e loteamentos fechados nessas áreas Nas periféricas, né?